Olá, meus amigos da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jefferson Machado, líder da Escola Sabatina, aqui da Associação Central Sul Rio Grandense. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de, nesse resumão da lição, estar aqui na presença de dois pastores amigos meus. O primeiro deles, pastor Valmir Silva. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, um prazer estar aqui contigo, com nossos queridos. É um prazer também estar com aqueles que estão nos assistindo. Um grande abraço, um beijão a todos. Que legal, pastor Valmir. E também meu amigo, pastor Juscelino. Pastor Juscelino, toca aqui. Tamo junto aí. Você que se formou comigo, né, cara? Isso lá em 1900 e alguma coisa. Né? Verdade, verdade. Você já tinha essa barba, viu? Não tinha não. Mas e aí, pastor Juscelino, conta pra nós aí, tá animado aí para o estudo dessa lição? Demais. É um estudo extraordinário, né? É o centro do Apocalipse, né? A mensagem central, o grande conflito entre o bem e o mal. Maravilha. Então, meus amigos, nesta semana nós vamos falar sobre Jesus vence e Satanás perde. E o texto para memorizar, né? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Senhores, na lição de sábado, menciona aqui para nós, assim, fazendo um resumo dessa lição aqui de sábado, que nós estamos vivendo as cenas de um filme em que nós já sabemos qual é a cena final, ou seja, Jesus vence, Satanás perde. E isso muda toda a perspectiva da nossa vida, porque embora as lutas sejam grandes, a gente sabe que a vitória final ela é certa. E na lição de domingo, fala sobre batalha no céu. Pastor Valmir, que história é essa? Batalha no céu, mas o céu não é um lugar de paz, pastor Valmir? Só anjos tocando harpas e o trono de Deus? Guerra no céu, pastor Valmir? Exatamente. Quando a gente começa a ler ali o capítulo 12, nós vamos ter um quadro dramático do que aconteceu. E nós estamos vivenciando, de certa forma, esse quadro dramático, que é a grande guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz assim que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. E quando a gente vai para o verso 9, diz que ele foi expulso do céu e foi atirado para a terra. Então esse grande conflito ele começa no céu e veio aqui para a terra, onde ele vai terminar. Daqui não passa adiante, ele termina aqui. E por que aconteceu então essa guerra entre Lúcifer, agora Satanás e Jesus? É porque Deus ele nos deu algo de presente, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E Satanás fez uma péssima escolha ao usar o seu livre-arbítrio infelizmente, para não amar a Deus. É uma coisa muito triste que aconteceu. E é interessante quando a gente começa a ler a Bíblia, que o livre-arbítrio é justamente para isso, para a gente poder ter o direito de poder escolher amar alguém ou não amar. E nós somos convidados, nós que lemos a Bíblia, a amar aquele que é o vencedor, que vai, né, nos dar a certeza de vencer a guerra final e as lutas do nosso dia a dia. Que é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Né? Agora, pastor Juscelino, lição de segunda-feira fala sobre um ataque satânico. Que ataque é esse e contra quem foi esse ataque, pastor Juscelino? Excelente pergunta, pastor Jefferson. O grande conflito começou no céu, veio para a terra, e aqui o texto em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Satanás foi lançado para a terra com seus anjos, né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quem é esse dragão? De acordo com Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, por exemplo, Satanás é esse dragão. Aliás, ele queria devorar o filho que estava para nascer. Jesus veio para essa terra e já enfrentou, desde o seu nascimento, perseguição. O Império Romano foi usado por Satanás e ali Herodes tentou destruir Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele passou pelo deserto da tentação também. E Satanás o atacou frontalmente, porém, Jesus o venceu pelo poder da palavra. Está escrito. E depois, na cruz do Calvário, Jesus definitivamente pisou na cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, o amor venceu, o amor de Deus. Aliás, a ressurreição de Cristo é sinalizada aqui. Por exemplo, o Filho do Homem, que é Cristo, né? Ali diz assim, ó, versículo 5.
e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Jesus foi para os céus. Porém, a expressão que vem um pouco antes diz assim: nasceu o varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cristo é o grande vencedor no grande conflito. Amém. Aliás, essa expressão, pastor Jefferson, cetro de ferro, com o qual regerá todas Tem as que ver nações. com rei, reinado, não é? Isso, e aí, Poder. curiosamente, na cultura antiga, os pastores de ovelhas usavam cetro de ferro para afugentar os predadores das ovelhas. Então também tem aplicação de um pastor que cuida das suas ovelhas. Perfeito. E Jesus é o supremo pastor que cuida dos seus filhos, que não nos abandonou, embora tenha ido para o céu. Eu encerro dizendo o seguinte: nessa batalha entre o bem e o mal, Jesus venceu Satanás, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, a vitória que ele teve na cruz também passa a ser nossa. Vencemos o domínio do pecado e a subjugação de Satanás. Olha só que interessante. Então, pelo que eu entendi, começou no céu. Perfeito. Ele ataca o caráter de Deus no céu, quando ele escolhe se rebelar contra Deus. Não satisfeito, ele ataca na terra também, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Depois ele ataca Jesus quando nasce. Perfeito. Ele atacou os servos de Deus, mas Jesus venceu. Esse é o tema, né? Com certeza. Que coisa linda. Agora, pastor Valmir Silva, terça-feira a lição menciona que nós precisamos aceitar a vitória de Jesus. Ou seja, o tema é aceitando a vitória de Jesus. Como é que funciona isso, pastor? É uma benção. Esse título já é para nós uma alegria, né? Aceitando a vitória de Cristo, que é a parte que nós temos que fazer. É aceitar que realmente Jesus é o vencedor e que o diabo é o derrotado. Mas então a nossa parte é mais fácil, é pastor. escolher quem vai ganhar, quem já ganhou, né? E é interessante, né, que nós estamos nessa batalha que começou lá no céu e veio para a terra, e infelizmente a gente está nessa situação. Não tem como, não terminou a guerra ainda, mas a batalha é diária. E o que nos dá certeza de que realmente Jesus é um vencedor? Porque no Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim, a segunda parte, que foi o expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E agora o verso 11 diz assim: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. Então, a morte de Jesus lá na cruz do Calvário foi ali sentenciado, que Satanás definitivamente foi derrotado. Foi derrotado. E essa vitória que Jesus teve, ele transfere para a gente também. Então, nas batalhas do dia a dia de nossa vida, nós temos certeza, temos um Jesus que é um vencedor e está disposto a nos ajudar. Então, o que nós temos que fazer é escolher estar ao lado desse Cristo. E estar ao lado dele, eu estava olhando aqui o versículo 11 também, pastor Valmir, diz assim: eles, pois, o venceram, foi o texto que o senhor leu, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, esses que deram o testemunho são os que aceitaram. Então, quer dizer que uma vez que a gente aceita a Jesus, nós temos agora também a responsabilidade de levar essa mensagem a cada coração para que aceite o Jesus vitorioso. Que maravilha! Muito obrigado, pastor Valmir. Lição de quarta-feira, pastor Juscelino, a mulher no deserto. Que história é essa? Que mulher é essa e que deserto é esse, pastor Juscelino? Muito bem, pastor Jefferson. Vimos na lição que já estudamos na segunda-feira, o símbolo mulher representa a igreja de Deus, Efésios capítulo 5, inclusive aponta isso. Porém, vamos lá para o versículo 6 do capítulo 12. Sim. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Uau! Olha que interessante. Mas aí tem que decifrar isso aqui para nós, Juscelino. É verdade. Vamos lá. A própria Bíblia decifra, né? Veja que esse relato da fuga da mulher para o deserto vem depois da ascensão do filho varão, que é Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, a igreja ficou na terra. E ela foi perseguida pelo dragão, que é Satanás, usando ali o Império Romano. Teve várias perseguições. Teve duas fases desse império, né? Exato. Império mais imperial e depois ele se mistura com religião. Né? Perfeito. E aí o tempo de perseguição mais cruel, mais longo, é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma unidade de tempo simbólica, até porque, veja, a mulher que ganha asas e vai para o deserto não é literal, não existe isso, né?
mulher, no caso na profecia, é a igreja, que Certo. foi com asas, quer dizer, com muita rapidez, levada para o deserto, ou seja, protegida por Deus na época da perseguição. Certo. Durou 1260 dias proféticos. Ou seja, Se é profético, tem que usar, então, pastor Juscelino, aquela tabela de conversão para cada dia, ou melhor, para cada ano, um dia, né? Essa é a conversão que tem que ser feita. Ou seja, Números 14, Ezequiel capítulo 4, entre outros textos da Bíblia, apontam que cada dia em profecia representa um ano. É o princípio de ano. Princípio de ano. Agora, quando foi que se cumpriu isso? De 538 até 1798, dá 1260 anos. Foi um período de perseguição duríssima contra a igreja de Deus. Perfeitamente. A palavra de Deus foi rejeitada, muitos morreram porque deram testemunho da palavra, não queriam aceitar os dogmas e ensinamentos tradicionais de seres humanos. Certo. Mas, no final, diz ali, ó, o texto, que, versículo 6 fala assim, Deus preparou um lugar para que nele a sustentem. Depois, versículo 14, termina dizendo, ao seu lugar aí onde é sustentada. E depois, versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher. Todas essas três expressões falam do cuidado de Deus para com o seu povo. Deus não abandonou os fiéis, que mantiveram-se firmes pela palavra, embora muitos foram perseguidos e mortos, né? Agora, a perseguição terminou em 1798. Mas quer dizer, então, que o inimigo não conseguiu destruir com a igreja de Deus. A igreja que Deus plantou lá com os discípulos, apóstolos, ela vem caminhando até hoje. Ela passou por um momento de deserto, de perseguição, de lutas, provas, mas Deus mostrou que Ele é todo-poderoso, cuidando da sua igreja. É verdade. E assim, Deus sempre tem um remanescente, né? Aquele que fica, aqueles que são fiéis. A pergunta é, de que lado eu quero estar? Certo. Muito bem. Pastor Valmir, olha que coisa interessante que é a lição da Escola Sabatina para esse trimestre, hein? Para quem gosta de estudar profecia, para quem gosta de estudar aí os detalhes do grande desfecho da história. Lição de quinta-feira, o remanescente do tempo do fim. Pastor Valmir, quer dizer que o inimigo atacou no céu, atacou no Jardim do Éden, atacou Jesus na cruz, atacou Jesus também na tentação do deserto, atacou a igreja durante toda a Idade Média e agora no tempo do fim também? Como é que funciona isso, pastor? E é interessante porque Deus, ele cuida da sua igreja no decorrer da história dela, até para preservar sua mensagem, o evangelho eterno, para que não se perdesse. Então, Deus sempre teve um fiel remanescente no decorrer da história. Só que na lição de hoje, de quinta-feira, é o cuidado que Deus teve no passado vai ter com o remanescente profético do tempo do fim. Agora, me parece aqui, pastor, pela pergunta da lição, que a lição vem tratando também ali na parte de quinta-feira que existem características do remanescente, ou seja, não é todo mundo que se acha remanescente que é remanescente. Quais são as características que a Bíblia apresenta? É interessante no verso 17 do capítulo 12 do Apocalipse, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, primeira característica, né? E tem o testemunho de Jesus, que é a segunda. Né? E a gente sabe que os mandamentos de Deus é uma maneira que nós temos, né, de entender que a gente reflete o caráter de Deus. Os 10 mandamentos é isso. Então não foram abolidos os mandamentos. Não foram abolidos. São mandamentos eternos. Exatamente. E a igreja de Deus, nos últimos dias, no tempo do fim, será uma igreja que estará cumprindo, guardando esses princípios eternos que são os mandamentos e terá ainda, como diz ali, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o dom profético. Muito bem. Então, Satanás, no decorrer da história, sempre perseguiu a igreja, vai tentar perseguir no final, porque como ele não pode destruir Satanás, não pode destruir Jesus, ele vai tentar destruir, atacar aquela que é o objeto do amor de Jesus, que é a igreja. Né? Então, nós temos que nos apegar mais a Jesus na certeza que nós somos a igreja remanescente, o povo remanescente dos últimos dias, com a mensagem eterna. E que Deus cuida da igreja. Exatamente. Que coisa linda. Muito obrigado, pastor Valmir. Senhores, chegamos na lição de sexta-feira. E essa lição de sexta-feira é um estudo adicional, que faz ali um fechamento. E aqui o tema básico é o seguinte: uma das maiores provas de amor, do amor de Deus, é que Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. E aí, como é que funciona essa questão do livre-arbítrio? Quer dizer, então, que Jesus correu um risco sério, né? E quando Ele deu o livre-arbítrio para as suas criaturas, essas criaturas, pastor Valmir, podia seguir ou não seguir, obedecer ou não obedecer.
E aí o ponto máximo, que é amá-lo ou não amá-lo. É interessante que a gente, lendo o Apocalipse, como tu falaste bem no início, né, a gente já sabe o final da história. No final da história tem dois grupos bem distintos. O número de perdidos que usaram mal o livre-arbítrio, que é como a areia do mar, estarão perdidos, mas tem aqueles que farão parte da grande multidão, que usaram o livre-arbítrio para escolher Jesus o vitorioso. Né? Amém. 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 Pastor Celino, qual que é a sua visão aí sobre essa questão aí do risco que Jesus correu, né? E que decisão que nós temos que tomar hoje? Ok. Veja, Deus é amor. E o amor, ele pressupõe que haja liberdade para aceitá-lo ou não. Deus nos criou livres e a maneira como nós aproveitamos o livre-arbítrio determinará nosso futuro. A decisão está sempre numa condicional. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Que essa seja a nossa decisão sempre. Em primeiro lugar para Deus. Amém. Amém. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Pastor Valmir, um recadinho final aí para os nossos amigos. Continue lendo a lição, estudando com muito carinho, porque a Bíblia mesmo fala, né, que ela é o caminho. Amém. Ilumina o nosso caminho. Então, que a Bíblia seja realmente o centro da nossa vida, porque nós encontramos Jesus nela. Que legal. Amém. Muito obrigado, Pastor Valmir. Pastor Juscelino, seu recadinho final aí, mas eu gostaria que você falasse também quem é o patrocinador dessa caneca bonita aqui, né? O Curso Bíblico Interativo. Perfeito. Bom, o recadinho final, antes de tudo, vamos estudar essa lição com todo carinho, porque ela tem grandes surpresas de revelação de Deus para nós. E o recado sobre o curso interativo, Pastor Jefferson, olha essa canequinha aqui, né, do curso interativo, promovendo aí, ela pode ser sua, você, professor, que entrar em contato com o Pastor Jefferson. Olha o primeiro. Aí, o primeiro professor. O primeiro. Só um, tá? Ok. Então, veja, o curso interativo é um projeto maravilhoso que aconteceu no passado e agora a gente está atualizando ele, trazendo de volta, onde pastores e outros convidados estudam a Bíblia. Aqui nos estúdios, na associação, transmitimos pelo YouTube, @AdventistasACSR, e também pela Rádio Novo Tempo, 99.9 FM. Agora, os missionários estão aí espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, especialmente aqui na nossa associação. Classes bíblicas ou duplas missionárias que, no momento em que os pastores e convidados ministram a palavra, aqui no estúdio, eles estão nos lares, acompanhando a transmissão, abrindo a Bíblia e assessorando os amigos. Que legal. Muito obrigado, Pastor Celino, Pastor Valmir, e um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. E nesse momento, para finalizar, o Pastor Valmir vai nos dirigir uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, estudarmos a preciosa lição da Escola Sabatina, que nós possamos realmente recebermos a influência gostosa do Espírito Santo em nossa vida, entendendo a Tua Palavra e praticando em nossa vida. Nos capacite para isso e abençoe a todos por Jesus. Amém. Amém. Amém.